E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui do Novembro Azul, já que a gente está em novembro, né? Então, na verdade não é uma notícia, é mais um artigo escrito aqui nesse site do Senado falando sobre o Novembro Azul, né? Então, Novembro Azul recomenda exames de próstata para prevenção. Mas antes de entrar aqui no artigo, eu vou pedir para vocês, né, se inscreverem no canal. Então clique no botão aqui embaixo inscrever-se e clique também no sininho para ativar as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo vocês vão ser notificados. E também não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e deixar os comentários também, porque aí sempre que vocês fazem isso, esse canal fica sendo recomendado para mais e mais pessoas. E aí elas podem receber essas notícias com uma linguagem simples, né, sobre câncer, sobre oncologia integrativa, tratamentos alternativos, notícias sobre câncer, leis, legislações, tratamentos novos, tudo isso de uma forma simples e tranquila, explicada, tá bom? Bom, então é isso. Novembro Azul recomenda exames da próstata para prevenção de câncer. E aqui então, né, foi publicado aqui no site do Senado, eu acho, né, do Senado Federal, falando um pouquinho sobre o Novembro Azul e falando sobre câncer de próstata. Então, e eu achei bem completo esse texto, por isso que eu trouxe para vocês. Então, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum dos homens, realmente. É o mais importante, porque o primeiro é o câncer de pele, então a gente nem conta muito. Então, o câncer de próstata é o mais importante, em torno de quase 30%. Então, mais ou menos 65.800 novos casos em 2020 e 15.800 mortes registradas nesse ano, né? Isso em 2020. Então, ele fala muito importante a questão da detecção precoce, que é quando tem os sintomas, ou principalmente antes de ter os sintomas, isso é o mais importante, né? E aqui fala dos fatores de risco, né? Que são fatores de risco? Fatores que tem que chamar mais atenção. Se você tem fatores de risco, você ideal é começar mais cedo os exames de rotina com 45 anos ou até com 50 anos se não tem nenhum fator de risco, né? Ou histórico na família. A gente sabe que o câncer de próstata ele vai aumentando conforme a idade. Tem um estudo muito interessante que foi feito, que pegaram homens com mais de 80 anos que tinham morrido por qualquer outra causa e fizeram biópsias de próstata neles, depois de mortos, e viu que em torno de 80% tinha câncer de próstata. Então, assim, é como se fosse uma condição normal, natural do ser humano. Então, envelhecer é um fator de risco para câncer de próstata. Não quer dizer que vá morrer do câncer de próstata. Agora, fatores de risco. História familiar, né? Principalmente antes dos 60 anos. Se o pai, né? Um pai teve um câncer de próstata antes dos 60 anos. Sobrepeso e obesidade, né? Pessoa com peso acima. E aqui não está colocado, mas também negros. Negros também têm um fator de risco maior para ter câncer de próstata. Tá? E aqui a gente fala, que ele fala também do toque retal, que é muito importante, não só o exame do PSA, porque em torno de 20% dos casos são diagnosticados com o toque e não com o PSA. E também tem sua falha do toque, né? Às vezes o toque está normal e o PSA está alterado, que é o PSA é o exame de sangue, para quem não sabe, né? Então é importante fazer os dois exames, o PSA e o toque retal, porque um complementa a falha do outro e os dois somados aumentam muito a chance de diagnóstico do câncer de próstata, tá bom? E aí a gente tem depois, até pelo SUS, né, biópsia de próstata e a dosagem do PSA, que fala um pouquinho sobre o SUS, né? E aí fala da campanha do Novembro Azul e algumas coisas aqui que a gente pode passar direto. E, e aqui fala que o câncer de próstata já mata homens o equivalente ao que câncer de mama mata em mulheres. Apesar de que na prática a gente vê que o câncer de próstata, ele, apesar de não ser tão agressivo quanto o câncer de mama, alguns cânceres de mama, na maioria das vezes os cânceres de próstata são tranquilos, são lentos, e a pessoa não morre dele, mas tem os casos que a pessoa morre, né? E além disso também, muitas vezes você precisa fazer tratamentos que podem acabar com problemas, comorbidades que a gente fala, que são incontinência urinária, impotência sexual, né? Às vezes até mesmo retite, que é uma inflamação no reto, que aí acaba tendo sangramento. Então, apesar de às vezes não matar, mas pode trazer muitos problemas para a pessoa durante a vida e durante muito tempo de vida, né? Então esse que é o maior problema. Então é importante que os homens façam os exames periódicos, tá? E essa é a única forma de garantir a detecção precoce aqui, como falou o senador aqui. Bom,
E aqui fala um pouquinho mais sobre a doença, fala sobre a próstata e fala dos hábitos que ajudam a prevenir o câncer de próstata, que é o que eu sempre falo aqui nos vídeos, lá no Instagram também, e que são os de sempre, né? Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, de cigarro, alimentação saudável, peso adequado e praticar atividade física. Esses hábitos são prevenção para praticamente todos os cânceres, né? Então você diminui a chance de ter câncer, não zera, mas diminui muito a chance de ter o câncer se você fizer tudo isso, né? Então, já fica aqui a dica. E aqui fala sobre o questão do tratamento. Quimioterapia a gente quase não faz para câncer de próstata, só faz em estágios mais avançados e situações mais tardias, assim, segunda, terceira, quarta linha, assim, a gente nunca começa logo com a quimioterapia, é muito difícil. Na maioria das vezes a gente faz cirurgia ou radioterapia e uma frequência boa também a gente acaba fazendo tratamento com hormonioterapia, que é um tratamento que às vezes pode causar impotência sexual, porque ele corta a produção da testosterona, do hormônio masculino. Às vezes por um tempo, às vezes por toda a vida, dependendo do grau avançado do tumor, tá? Bom, e aqui fala de alguns projetos de lei, né, que tem para poder melhorar aí o acesso, melhorar os exames, e fala um pouquinho do diabetes também. Que diabetes também é um fator de risco para o câncer de próstata, porque a pessoa com diabetes tem alterações metabólicas, inflamatórias, que também aumentam o risco das duas doenças, né? Diabetes e câncer de próstata, e de outros cânceres também. Bom, então essa notícia é uma notícia mais curtinha também, né? Um artigo, mas eu achei interessante porque está bem completinho, falando sobre câncer de próstata, e não podia deixar de falar um pouquinho sobre câncer de próstata nesse Novembro Azul, tá? Bom, é isso. Então, se vocês gostaram, deixem seus comentários. Se vocês têm algum caso de câncer de próstata na família, coloquem aí nos comentários também se está sendo tranquilo, se está sendo difícil, né? Às vezes é um pouco mais... assusta mais do que a doença causa problema. Porque na maioria das vezes o câncer de próstata é tranquilo, mas a gente não pode pagar para ver, de relaxar. Eu tenho o câncer de próstata é tranquilo, então não me preocupo. Mas às vezes você pode ser sorteado e ter o câncer de próstata mais agressivo, né? Então a gente não pode dar mole, tem que prevenir mesmo. Prevenir com aqueles hábitos de saúde que eu falei e depois fazendo os exames de rotina, tá bom? É isso, então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.